Hoje foi a primeira coisa que eu fiz, foi ligar aqui a minha câmera, as luzes, para poder gravar antes que eu esqueça alguma coisa, porque você acaba esquecendo. Você não esquece de tudo, mas alguns detalhes você esquece. Então eu venho logo fazer isso para poder não esquecer. Agora são 7h41. Nessa linda viagem que eu fiz dessa vez, eu lembro-me que eu fazia várias viagens para outros lugares e às vezes não viajava só, sempre acompanhado com uma pessoa. A maioria das vezes era com mais uma pessoa, mas também às vezes viajava só. E as viagens sós, elas se tornavam mais solitárias, né? Justamente por esse motivo de você estar só. As viagens em dois já se tornava mais agradável, mas também havia aquelas ocasiões que precisávamos viajar em 3, até 4 e 5, como foi o caso na minha última viagem. Mas como eu estou falando de viagem, não estou falando da viagem em si, da minha saída do corpo ontem à noite. Me refiro que esse lugar aonde eu fui foi-me concedido a entender o motivo das nossas idas e vinda por lugares. Nem todo mundo aqui é o que me ficou subentendido. Nem todos aqui na Terra estão em uma missão de viagem no tempo. E a última parte fica até o final, porque essa última parte é bem interessante, é incrível. Lembro-me que algumas dessas viagens foi triste, foi tenebrosa. Houve muita turbulência, não turbulência no transporte que nos trouxe, mas digo a nossa convivência por aquele lugar. Essas viagens passei por vários outros lugares, vários outros firmamentos. É o que podemos chamar de Terra, planetas. Lembro-me que passei por vários. Encontrei muita gente. Fiz muitas amizades. Deixei muita saudade. Em algumas dessas viagens, eu construí amizades que não foram só amizades, sabe? Que foram aquelas amizades que podemos dizer assim que houve amor envolvido. E essas amizades, elas ficam como se fosse um fio interligado entre você e aquelas pessoas que você não esquece. E para sempre você vai estar com essas pessoas, com esse fio conectado a elas. Mas entre todas essas viagens, eu me reencontrei nessa saída fora do corpo, eu me encontrei com muitas pessoas, até que eu convivo hoje, e que eles já foram companheiros comigo em outras viagens. Inclusive, eu me encontrei com meu sobrinho está aqui hoje comigo, ele está aqui, mas ele já fez outras viagens comigo, viagens do tempo. Encontrei com meu sobrinho, com meu primo, esses eu me recordo muito bem, e com outras pessoas, viajantes do tempo. Mas eu estou falando viajantes do tempo, mas a gente não entendia o que estávamos fazendo. Eu lembro-me, antes de fazermos essa viagem, um ser emanado de muita vibração positiva, muita luz, muito poder, ele vinha até a gente, todos ali que iam fazer aquela viagem, entregava como se fosse ali um papel, né, que ali tinha todos os requisitos para você fazer aquela viagem. Pegávamos aquele papel, íamos até o local para pegar o transporte, né, pegar a passagem, nossas mochilas, nosso aparato para essa viagem. Então, me recordando da última viagem que eu fiz essa viagem, a última
em 4 ou 5. Foi uma das poucas viagens que eu fiz com 4 ou 5. Daí também me fez entender as questões dos gêmeos, das viagens juntos, e que pode ser até 4 ou 5, isso pode ser até mais também. E nessa viagem que eu fiz entre 4 ou 5, eu não me recordo bem quantos foram, lembro-me que pegamos esse papel e fomos até ali parecia um galpão, um lugar onde íamos pegar os nossos preparativos, os nossos acessórios para a viagem. E aí todos eles entraram primeiro, que era uma porta pequena, e só era possível entrar 2 por vez. Todos eles pegaram seus acessórios, sua mochila, enfim, pegaram tudo e saíram. E eu fui o único que entrou por último. Entrei pela porta pequena e ali eu me deparei com milhares, eu olhava assim, naquilo não tinha fim, de mochilas, acessórios, né, para as viagens. E aqueles depósitos eram exclusivos para as pessoas que já viajou. E nesse caso, o meu lugar, ou o nosso lugar, porque eram poucas pessoas que viajavam com a gente. Então ali estavam os nossos acessórios, e todos aqueles acessórios ali já haviam sido usados, tá? O que você iria usar, ele ficava em um local diferente, separado. Então quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi, era incontável, não tinha como contar. Parece que ficava assim pelas paredes, e até pelos tetos, até no teto tinha. Era mais, eu via uma espécie de mochila, que vinha com tudo dentro ali. E ali me fez ficar entendido todas as viagens que eu já havia feito, que eu nem me recordava mais. Era uma coisa impactante, sabe? Era uma coisa prazerosa. Quando eu olhei para aquilo ali, em fração de segundo me fez, sabe, me sentir orgulhoso de mim mesmo. Cara, quantas viagens eu já fiz em missões e que nem sabia. Eu olhava assim, era um mar de mochilas empenduradas. Aquilo ali era como se fosse um lembrete de todas as viagens que você já havia feito. E dentro daquelas mochilas estavam os seus históricos dessas viagens. E eu olhava assim, cada uma me passava um filme. E de repente, eu fiquei tão impactado, vibrante com aquilo ali. Eu peguei a minha mochila dessa viagem que eu ia fazer. Peguei a minha mochila e peguei mais algumas coisas que tinha lá, que eu nem lembro o que foi. Peguei tudo, coloquei nas costas e saí vibrante para contar a novidade para os outros. E aí quando eu cheguei lá, eles já estavam no transporte. O transporte também era algo meio apertado e que não deu para entender muito bem, que era algo tipo um elevador. E quando eu entrei, eu falei, gente, vocês sabem o que somos? Porque até então ninguém sabia. Ninguém sabia, era uma incógnita. Eu falei, aí eles responderam, o que nós somos? Eu falei, gente, nós somos viajantes do tempo. E eles olharam assim para mim como se, pirou, tá doido. E aí um deles falou, viajante no tempo. Eu falei, viajantes do tempo. E eu falei assim, com toda a alegria, com toda a emoção que bradava dentro do coração. E aí todos eles pularam. Todos eles pularam, né? Viajantes do tempo, yeah! Pulava assim, aquela alegria, se abraçava. Naquele momento ficou entendido que nós éramos viajantes do tempo. E isso irradiava uma alegria, uma emoção, um prazer. Gente, era um gozo, era mais que isso. Era inexplicável. Ser viajante do tempo nada explica. E nós
estamos aqui hoje fazendo mais uma viagem. Isso é o que me ficou entendido. Eu não me recordo mais. Se eu me recordar depois, eu venho aqui e gravo para vocês mais alguma coisa. Mas até então, isso é o que eu lembro que foi lindo, magnífico. Nós somos viajantes do tempo, gente. Entenda, ou até mesmo sem entender. Mas nós somos viajantes do tempo. Eu ainda estou emocionado. Mas eu também não posso me atrasar para as coisas do dia. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Com mais um assunto bem interessante, tá bom? Fiquem na paz do nosso Pai Celestial. Gratidão.